Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para transmitir uma palavra da parte de Deus no nosso canal. E eu gostaria que você compartilhasse esta mensagem e se inscrevesse no nosso canal, você que não é inscrito, desse aquele joinha, ativasse o sininho para você continuar recebendo todas as nossas notificações, tá bom? Quero trazer como tema: por que o justo sofrem? E o texto base está em Salmo de número 34 e o versículo de número 19, que nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Amém? Meus amados e queridos irmãos, assim como Deus ele manda a chuva, o sol e outras bênçãos tantos sobre o justo, ele também manda sobre os injustos, conforme Mateus capítulo 5 e o versículo 44 ao 45. A Bíblia também ensina que todos, sejam justos ou injustos, têm que sofrer as consequências do pecado de Adão e Eva, conforme Gênesis o 3 ao 4. Onde registra o relato da queda de Adão e Eva. As maldições caídas sobre a terra como resultados são resultados em Gênesis 3, 16 ao 19, porque elas incluem a dor do parto, os espinhos, os cardos, o comer o pão no suor do seu rosto e, finalmente, a morte. Estas maldições elas são universais. Todos estão sujeitos à dor, todos estão sujeitos à tristeza, todos estão sujeitos à infelicidade, todos estão sujeitos à morte, que são resultado não da crueldade ou indiferença por parte de Deus, mas da introdução do pecado no mundo. A pessoa que está preocupada com o sofrimento do justo, ela precisa ler o livro de Jó. Ele era um homem rico, a quem Deus tinha abençoado abundantemente. E no capítulo de número 1 de Jó, e o versículo 8, nos conta a estima de Deus por este homem, porque lá está inserido. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ora, queridos, não há questão sobre se o subsequente sofrimento de Jó era castigo por algum pecado grave. O livro constitui na maior parte de uma discussão que Jó tinha com os seus amigos, que tentavam convencê-lo de que ele estava recebendo retribuição por alguma maldade dele. Mas não somente Jó era inocente de qualquer pecado resultando em seu sofrimento incomum, mas é-nos dito mais tarde, lá em Jó, capítulo 1, versículo 22, que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O sofrimento acontece a jovens e velhos, bons e maus. Algumas pessoas parecem ter mais do que sua conta de calamidade, enquanto outras aparentemente escapam com poucas adversidades. A maioria de nós provavelmente cai em algum lugar entre estes dois extremos. A adversidade, conquanto atribuída a um Deus cruel e injusto, realmente pode beneficiar-nos de muitos modos se estivermos determinados a servir a o Senhor. O sofrimento, ele nos prova. O sofrimento, ele nos fortalece. O sofrimento, ele nos humilha. E eu quero explicar cada um desses que eu citei aqui. Vamos começar com o fortalecimento através deste sofrimento.
Quem não ouviu uma pessoa mais velha contar os tempos duros que enfrentou? Alguns falam de suas experiências para atravessar a Grande Depressão. Alguns relatam os contos pungentes da desgraça. Outros falam de tragédia pessoal que teve que ser suportada. Porque frequentemente as pessoas têm orgulho dos tempos traumáticos em que viveram. É porque elas sabem que isto é evidência de um caráter e uma constituição fortes, que talvez foram forçadas sobre ele pelas suas adversidades. Se você conversar com qualquer pessoa de riqueza ou de alta posição que abriu um negócio próprio, os tempos sobre os quais terá mais prazer em lhe falar são naquele tempo quando eu não estava tão bem como agora. Elas gostam de recordar a luta, a dureza, a labuta que os colocaram onde estão. A maioria dessas pessoas não trocariam essas experiências por nada, porque sabem que foram as próprias durezas que suportaram que lhes deram a força de caráter que agora possui. Mas devemos ser fortalecidos espiritualmente pelo sofrimento, porque sabemos que Deus, conforme 1 Coríntios 10 e 13, não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possamos suportar. Cada vez que eu e você passa por uma provação, você e eu estamos um pouco mais fortes. E isto não somente nos capacitará a enfrentar outras tentações contra as quais você irá contra, mas também lhe dará capacidade para ajudarmos melhor e a encorajar outros que possam enfrentar dificuldades semelhantes. O sofrimento também ele nos humilha. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 4 ao 10, nos diz: e nós aprendemos que Paulo tinha uma enfermidade com o propósito de ajudá-lo a manter sua humildade e também para que outros não o exaltassem acima da conta. Na adversidade, percebemos que nossa única segurança e força verdadeira estão em Jesus Cristo. Por nós mesmos não temos a força, não temos a autossuficiência, das quais gostaríamos de vez em quando de nos exibir. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no mesmo capítulo 12, só que no versículo 10, ele nos diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Acima de tudo, queridos irmãos, queridas irmãs, lembremos-nos de que nossa meta não é uma vida ditosa, despreocupada nesta terra. Antes estamos labutando e algumas vezes sofrendo para que possamos atingir o lar celestial que Cristo Jesus ele foi preparar para nós. Que as tentações, que as adversidades, que as perseguições, que as tristezas e dores nesta vida nos deem uma mais profunda ânsia e apreciação pela esperança que fica diante de nós se nós formos cristãos ou cristãos e fiéis ao Senhor. E eu concluo esta reflexão em Romanos, citando o texto do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, quando ele nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, queridos, então, queridas, tornemos um cristão para que possamos ter esta alegria e paz
de consciência, sabendo que os sofrimentos virá tanto para os injustos como para os justos, para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus em Cristo vos abençoe, que você possa compartilhar este vídeo para os seus amigos, que você possa se inscrever no nosso canal, ajudar-nos a propagar o Evangelho de Cristo Jesus, sempre trazendo um tema diferente para que possamos receber um elevo espiritual pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Pai do Senhor para todos, tchau, tchau.